Olá, pessoal. Deixa eu ver uma coisa, ainda não são 8h05. Eu sou o Dado Schneider, eu sou embaixador da Campus Party. Eu vou esperar às 8h05 certinho, porque tem gente que entra bem no horário. Então, eu vou aproveitar e vou falar algumas coisas que são muito importantes para mim. Eu tenho já uma história junto da Campus Party. A primeira Campus Party, eu entrei por acaso, porque eu estava palestrando em São Paulo e vi um jornal, um negócio, um acampamento digital, fui lá e me maravilhei. Comecei a participar da Campus Party. Ainda não é 8h05. Dado, vem só dar um aviso. Seu microfone estava zoado, mas aparentemente melhorou. Era só para dar esse avisinho, mas está tudo ok já. O som não tá legal, né? Não estava, mas já melhorou agora. Sua voz ficou ok, tá show de bola aqui já. E vim só anunciar, pessoal, esse é o grande Dado Schneider, e agora vocês ficam com esse cara incrível, de uma palestra incrível, e vocês têm muito para aprender com esse cara, então aproveitem, que é uma mega oportunidade. Então, Schneider, o palco é seu. Bom, se tiver algum problema de som, tá? Você volta aqui, pode invadir o meu palco e dizer se está ok, mas assim, vamos em frente. Bom, quando deu a pandemia, né, eu já tinha escrito um livro já faz 6 anos. O meu livro parecia que era profético, né? O meu livro é O Mundo Mudou Bem na Minha Vez, tá? E eu faço um gesto, assim, o mundo mudou bem na minha vez. Por quê? Porque eu dizia, olha, quando eu era criança, no século XX, o melhor bife na mesa ficava com os adultos. E agora que eu sou adulto no século XXI, o melhor bife na mesa fica com as crianças. Ou seja, eu nunca comi o melhor bife. O mundo mudou bem na minha vez. O pessoal ria muito e, em geral, a plateia da Campus Party é uma meninada mesmo. E os poucos caras mais da minha faixa etária faziam uma cara assim, nos ferramos, assim, meio que de uma forma empática comigo ali no palco. E eu via lá de cima do palco que o pessoal mais jovem meio que caçoava, né? Ria da cara do pessoal mais velho. Aí a coisa veio vindo e surgiu a pandemia. E o interessante é que eu acho que nos últimos 2 ou 3 anos a gente já estava assim, mais ou menos acostumado com uma ideia de futuro próximo. Digamos assim, metade dessa década de 20. Assim, a gente estava preparado para os primeiros 5 anos dessa década. A gente já não se assusta mais com inteligência artificial, a gente está lidando com reconhecimento facial, a gente está lidando com reconhecimento de voz. Big Data é uma coisa que, sem sentir, a gente já está envolvido na coisa. Né? Muitos estão usando e usando bem, outros estão usando mal, outros não começaram a usar. Mas, assim, robô, toda aquela discussão, será que os robôs vão roubar os empregos? Quer dizer, não era assim, nada muito novo para a gente.
Então a gente já estava com uma ideia de futuro próximo, bem delineada. Talvez nada nos assustaria assim, né? A não ser marcianos chegarem aqui. O que acontece com a pandemia? A pandemia vem e pá, muda o futuro. Por isso que o nome da minha palestra é O Futuro Mudou, bem na minha vez. Não é só mais o mundo que mudou, é o futuro que mudou. Porque nós não estávamos preparados para esta chacoalhada que levamos e a gente não sabe nem o que vai acontecer semana que vem, muito menos nos próximos 2, 3 anos. E foi incrível, porque no início da pandemia já tinha gente com certezas absolutas de como seria você depois da pandemia, como seria a sua empresa, o seu negócio depois da pandemia. E eu digo, meu Deus, cara, isso fazia assim 10 dias de confinamento. Eu digo, meu Deus, cara, como é que alguém pode ter certeza agora? O que a gente tem que ter agora é perguntas, assim, quem está com muita certeza, e ainda lá naquela época, mas hoje também, quem está com muita certeza de exatamente tudo que vai acontecer, ou está lendo pouco, ou está ouvindo pouco, assistindo pouco, ou está refletindo pouco, ou pior, está querendo manipular alguém. Porque nós somos nenhuma certeza. E o novo normal é uma expressão que não é nova, mas a cada chacoalhada, sei lá, plano Collor, plano cruzado, hiperinflação, cada vez que a gente passava por uma dessas chacoalhadas aqui, alguém falava do novo normal. E eu estou por aqui do novo normal, mas eu escrevi um artigo, está no meu LinkedIn é simples, é Dado Schneider, como está aí. Eu escrevi esse artigo, acho que com 10 dias de confinamento. Eu disse, não existe novo normal, nem vai existir. Aí o nome do artigo, o título do artigo é O Novo A-Normal. Assim, o novo, não é o novo anormal, é o novo A-normal. E aí lá no artigo eu desenvolvo esse raciocínio, que eu acho que nós não estávamos indo, nem viemos, nem iremos para um novo normal, e muito menos para um novo anormal, né? Porque também tudo que está acontecendo agora já não é mais anormal para a gente, andar de máscara, ficar distanciamento, essas coisas. Então, assim, e ver tudo fechado. Então, assim, não é nem normal nem anormal. É diferente. E nós temos que nos acostumar que cada vez vai ser mais diferente. Por quê? Porque não fomos programados. E é interessante que eu já falava, quem me assistia nas palestras da Campus, não só presencialmente, mas via depois no YouTube, porque muita gente que me assistia me indicava, então é muito legal. Ao longo do ano eu vou tendo gente que assistiu a minha palestra da Campus, né? E eu já dizia, já faz uns 3 anos mais ou menos, eu dizia, olha, vou dizer uma frase bombástica aqui para vocês: somos adultos inéditos, nunca houve adultos iguais a nós. E eu falava isso baseado em estudo. Eu sou pesquisador, eu pesquiso bastante. Eu tenho aqui, isso aqui é minha tese de doutorado, tá? Aqui eu baseio minhas pesquisas numa metodologia chamada Grounded Theory, teoria baseada nos dados, e não tem nenhum trocadilho com o meu nome. Mas, assim, eu pesquisei muito por interesse como foi a década de 20 do século 20. Porque eu tive, assim, avós, tios, tias mais velhas que me contaram como foi a década de 20 do século 20, e eu vi muita coisa. Tem um filme do Woody Allen, Meia-Noite em Paris, que é muito interessante, que o pessoal do tempo presente viaja no tempo e vai para os anos 20 do século 20. É muito interessante esse filme. E eu fui estudar a década de 20 do século 20, porque a década de 20 deste século, há 2, 3 anos, me parecia muito parecida para a sua época, como a década de 20 do século 20 foi para o século passado. A década de 20 do século passado foi uma década de explosão das artes, de mudança de comportamento, a mulher ocupando espaços e reclamando e conseguindo mais direitos, sabe? Foi uma coisa assim, em termos tecnológicos, um avanço absurdo. E eu disse, puxa, que legal. E aí eu comecei a falar de uns 2 anos para cá, não só que somos adultos inéditos, porque somos o primeiro grupo social humano que vai chegar a 100 anos de idade, e aí fazendo outro parênteses, quando eu digo que a gente vai chegar a 100 anos de idade,
Não é com 100 anos de idade como hoje, uma pessoa que é um herói, uma heroína que está assim se arrastando. Infelizmente, a pessoa que tem 100 anos não chegou lá com um heroísmo. Eu costumo provocar as pessoas, quem aí faz, sei lá, pilates, crossfit, musculação, funcional, nesses lugares, né, quando estavam abertos, nesses lugares sempre tem alguém com mais de 70 anos, eu tenho 58, tá? Como tem sempre alguém com mais de 70 anos que está impecável, assim, fisicamente. Aí a gente olha para a pessoa e diz assim, puxa, eu quero ser que nem essa pessoa, mas não quando ela tiver 70, eu quero já ser ela agora, porque ela está melhor do que eu. Quando eu falo que nós vamos chegar a 100 anos, é inteiros, inteiras e inteires, como pessoas de 70 anos que hoje estão treinando, tá? Então, assim, quem vai estar mais surradinho lá na frente é o pessoal de 120, porque vai ter gente da nossa convivência que vai chegar a 120. Mas nós todos vamos chegar inteiros. Então, eu dizia isso. Somos adultos inéditos, porque vamos chegar inteiros lá, com 100 anos, trabalhando com 90, 95. E aí eu dizia, assim, o meu olho chegava a brilhar, eu via as pessoas na plateia com o olho brilhando, eu disse, olha, nós vamos chegar na década de 20 do século 21, que vai ser uma década de crescimento das artes, de um avanço social, de comportamento, de mudança, de mentalidade, um crescimento, um avanço tecnológico fantástico, como foi a década de 20 do século 20, com a vantagem de a gente não ter passado por uma guerra. Quando eu estudei o que aconteceu no pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918. Quando eu estudei isso, eu estudei também que depois de 1918 a 1920 teve a gripe espanhola, que foi uma pandemia. Mas quando eu estudei isso, pandemia, guerra é uma coisa que a gente tem um referencial na cabeça. Se eu falar guerra, você pensa guerra do Golfo, guerra da Síria, Segunda Guerra Mundial, a guerra das Cruzadas, não importa, a gente tem uma ideia do que seja guerra. A gente não tinha referencial do que era ou seria viver numa pandemia, passar por uma pandemia. Então eu não usava isso em palestras. Eu vou confessar, não estou agora dizendo que eu sabia. Não sabia, pô. Eu só falava da guerra para fazer a seguinte comparação. Eu dizia, nós vamos agora para a década de 20 do século 21, com a vantagem de ter uma década tão maravilhosa para o século, como foi a década de 20 do século 20, com a vantagem de não ter passado por uma guerra. E eu não falava pandemia. E o que nós estamos passando agora com a pandemia é uma guerra que, se não tem bombardeio por cima, a gente está nos nossos abrigos, confinados. E se olhando de uma forma estranha, e principalmente, tá, mais para o final aqui do meu papo, eu vou falar sobre isso. Nós vamos ter que nos unir e nos acertar melhor, viu? Porque o pós-guerra, as nações, os povos que têm algum crescimento em todos os sentidos, de justiça social, de crescimento econômico, de melhor distribuição de renda, de redução de mazelas, como não ter saneamento, não ter água, não ter comida, não ter o mínimo para a subsistência. Os povos que foram melhor sucedidos nisso são os povos que no pós-guerra se uniram, mas isso eu vou falar mais na frente. Vocês estão entendendo que a pandemia é uma chacoalhada, não digo semelhante a uma guerra. A Primeira Guerra Mundial, eu sugiro assistirem o filme 1917, que passou esse ano. A Primeira Guerra Mundial foi muito sangrenta, porque ela não tinha tantos recursos tecnológicos como a Segunda Guerra Mundial, até bomba atômica teve. Foi uma guerra de baionetas, os caras se estraçalhavam um a um. Então, foi guerra de corpo a corpo. Trincheira, sabe? Foi coisa muito dura, foi um sofrimento muito grande. E nós não passamos por isso. Nós estamos passando por um outro tipo de surpresa. Então, nós somos adultos inéditos que estamos sendo chacoalhados a ter que modificar a maneira de olhar para o outro, para nós mesmos, uma viagem interior, para um futuro próximo, para a reconstrução do tecido social, das relações. Então, assim, nós estamos diante de muita coisa. Por isso que eu digo que esse é o título da palestra, O Futuro Mudou Bem na Minha Vez, porque a gente não estava preparado para esse futuro próximo. Mas eu tenho uma coisa boa para dizer. Eu continuo com a firme convicção de que nós vamos ter uma década de 20 do século 21 espetacular. A única coisa é que nós vamos passar uns perrengues no início da década.
Mas o que nós vamos vivenciar em termos de avanços tecnológicos, avanços da medicina, que vamos enfiar coisas aqui que a gente vai realmente se catapultar para 100 anos de idade inteiros, de decifração de DNA, nanotecnologia, coisinha entrando aqui, robôs entrando aqui pela veia para resolver um problema aqui ou no coração. Então, assim, vai ser um espetáculo essa década. Vai ser um espetáculo a redução da fome. Isso vai ser algo que agora a pandemia vai dar uma chacoalhada. A redução da distância, da desigualdade social. Isso não tem discurso nem de esquerda, nem de direita. Isso é um assunto do século XXI. Vamos esquecer isso. Esse papo, essa guerra aí é do século XX. Eu falo isso em todas as Campus Party e agora eu falo com mais propriedade, porque nós estamos diante da necessidade de como raça humana, humanidade, avançar. Então, assim, nós somos adultos inéditos porque vamos experimentar todo esse rearranjo social da humanidade como um todo. Não estou falando só Brasil, estou falando da sua rua, da sua família, dos seus amigos, dentro da sua casa e para frente. Como é que a gente vai fazer isso? E tem uma coisa que eu gosto de falar, que eu sempre falei que no século XX, não faz muito tempo, até antes de começar a internet dentro de casa e do trabalho, tá? Foi em 95, mais ou menos. Então, faz 25 anos que a internet entrou na vida da gente, tá? Mas, assim, até essa época, assim, no século XX, jovem era jovem, aberto ao novo, e velho era velho, resistente à mudança. Até pela maneira de se vestir, a gente sabia a idade da pessoa. Então, no século XX, não faz muito tempo, a gente se diferenciava por idade. Eu gosto de fazer esse gesto, não sei se vocês já viram esses filmes assim, tipo Matrix, que não é um futuro distante, não é 2500, é 2040, 2050, coisa que a gente vai ver e viver, tá? Quando o cara troca de dimensão, assim, ele troca de plano de existência, ele faz assim, ó, Tibloft, ele vai para uma outra dimensão. E se no século XX a gente se diferenciava por idade, porque jovem era jovem, velho era velho, no século XXI, Tibloftmente falando, hoje tem jovem, mas tem jovem velho. Você deve conhecer algum jovem velho que fica assim, com a cabeça fechada. E tem velho, mas tem velho jovem que está procurando entender que se está com 40 anos, tem mais 60 anos de vida. Se está com 60, tem mais 40, no mínimo. Então, a gente não se diferencia no século XXI, a gente não se diferencia mais por idade como no século XX, onde velho era velho, jovem era jovem. Hoje, com jovem, velho, velho, jovem, a gente se diferencia por mentalidade. Guarda isso, porque no final eu vou amarrar exatamente com isso. Agora surgiu mais um diferenciador. Mas falando de que nós somos adultos inéditos, aí a gente vai para o tal do home office, ou homeschooling, ou escola dentro de casa, ou escritório dentro de casa, ou a casa dentro do escritório, não importa. A transformação digital era algo que eu falava nas minhas palestras presenciais, até 4 meses eu botava assim, um slide gigante, assim, estava escrito transformação digital. E eu perguntava para a plateia, qual é a palavra mais importante dessa expressão transformação digital? Não é digital. Digital a gente aprende. A mais importante é transformação, é uma questão de mentalidade. E aí eu dizia, há pessoas físicas, né, indivíduos e pessoas jurídicas, empresas, organizações, que estão fazendo uma transformação digital meio de lado, assim, meio que não é para valer, né? Às vezes, assim, 2 sócias, uma moderninha, outra atrasadinha, assim, ou às vezes o casal era sócio, assim, um mais avançado que o outro, ou 2 sócios, ou uns diretores mais avançados e uma dona, um dono mais retrógrado, ou uma equipe querendo avançar, e dentro de casa também, até o próprio casal, uns mais e outros menos avançados. E aí, vem a Covid, que é esse vírus aí, Covid-19, que por isso que não é por causa de 2019, mas quando eu falo Covid-19, eu digo, isso é do ano passado, eu tenho que olhar para frente, eu estou em 2020, eu tenho que olhar para frente. Mas a transformação digital, com a Covid, foi assim, ó, pá, parece que todo mundo fez Tibloft, obrigatoriamente, está todo mundo aí me assistindo online, podia estar lá presencialmente, mas está todo mundo online. Eu trouxe toda a minha vida para o online. Todo mundo todo mundo descobriu o Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, todo mundo está em tudo que é digital e todas as idades, por quê?
Porque houve a força numa chacoalhada a transformação digital de pessoas e empresas. E eu gosto de criar palavras, tá? Há 12 anos eu criei, era meio profético, tá? Eu criei um termo que era digiriatria. Digi, de digital, geriatria de velhos. E eu dizia em 2009, ó, lá no futuro, eu imaginava a década de 20, né? Lá no futuro seremos todos, gostando ou não, querendo ou não, velhos digitais. E como eu gosto de criar nomes, eu criei o hífen normal, né, expressões, né, não é nem novo normal, nem novo anormal, é novo A tracinho normal. Eu criei mais uma agora, que eu acho que a transformação digital, que a pandemia, que o Covid fez, assim, a força na gente, eu chamo de transformação Covid digital, que foi o Covid que fez isso. Se não fosse a pandemia, a gente não tinha se transformado digitalmente, tá? Uns mais, outros menos, uns ainda estão atrasados, e olha, quem não se aligerar nesse período agora de confinamento, reorganização, não pega mais o trem, tá? Não consegue mais pegar a velocidade da mudança. Então, assim, o que eu já falei para vocês, quem está entrando agora? Eu falei que eu escrevi um livro chamado O Mundo Mudou Bem na Minha Vez, tá? Eu fazia esse gesto aqui. E o nome dessa palestra é O Futuro Mudou Bem na Minha Vez. Por quê? Porque a gente estava preparado por uma ideia de futuro, e o futuro com a pandemia, mudou completamente. A gente não sabe como é que vai ser o futuro, a gente não sabe como é que vai ser o fim do ano. Eu só tenho uma certeza, vai ser o Réveillon mais festejado de todos os últimos 50 anos, ou 100 anos, tá? As festas vão ser loucas. Se as pessoas vão ter dinheiro ou não, não interessa. Elas vão fazer a maior festa no fim de ano, porque que represada que deu esse confinamento nos nossos prazeres. Mas assim, o mundo mudou bem na minha vez, e agora o futuro mudou bem na minha vez, e nós não fomos para um novo normal, nós não estamos no novo normal, e nós não iremos para um novo normal. Eu chamo de novo hífen normal, por quê? Porque não é nem normal nem anormal, é diferente. E eu também falei que nós somos adultos inéditos, eu já falava isso, e agora eu falo com mais convicção, porque além de nós durarmos 100 anos, poder trabalhar com capacidade intelectual e física com 95, 90 anos, nós somos adultos inéditos, nós somos o primeiro grupo que está passando por uma pandemia com alta conexão mundial. Porque o pessoal lá da gripe espanhola, de 100 anos atrás, não tinha redes sociais. A gripe espanhola demorou 6 meses para chegar de navio no Brasil. E agora veio de avião de todos os lugares. Para vocês terem uma ideia, eu estava na China em janeiro, mas não fui eu que trouxe, tá? Eu não fui o vetor aqui no Brasil. Mas assim, é muito louco isso que está acontecendo. E nós vamos entrar, já estamos entrando na década de 20 do século 21, que vai ser tão legal quanto a década de 20 foi para o século 20, a deles lá. E nós vamos ter a vantagem de não ter passado por uma guerra como eles passaram, nós estamos passando por um grande perrengue, uma coisa muito triste, tá? Então, assim, que pena que nós estamos tendo muita gente perdendo a vida, muitas famílias passando muito trabalho, além de sofrimento, de perdas econômicas, tá? Negócios estão evaporando, empregos estão evaporando. Então, assim, nós vamos ter que ter muita capacidade de organização para sair dessa, tá? Mas, assim como quando passa uma crise, hiperinflação, muita gente se suicidou, o Plano Collor, eu fui à falência no Plano Collor, então assim, eu passei mais trabalho no Plano Collor do que eu estou passando agora, não que eu esteja feliz com o que está acontecendo, mas eu acho que eu criei uma casca lá no Plano Collor, eu estou mais preparado para lidar com isso. E nós somos adultos inéditos, sim, mas eu tenho uma coisa só para falar, que se você está meio desmotivado com o que eu estou falando, nós não chegamos num futuro maduro ainda, tá? Nós estamos na adolescência do futuro. Quando você que já é mais maduro, já, sei lá, passou dos 35, tá? 30, 35, quando você olha essas fotos de adolescente, você se acha mais bonito ou mais bonita agora, porque assim, meu Deus, eu já era cheio de espinha, eu tinha uma voz que era assim estranha, o corpo era desengonçado, né? E eu acho que o fim dessa década, nós vamos estar muito interessantes como humanidade, tá? A pandemia está dando uma chacoalhada na nossa cabeça e nós vamos evoluir, sim. Olha aqui, ó. Os bonzinhos vão ficar mais bonzinhos e os malvadinhos vão ficar mais malvadinhos. Mas nós, os bonzinhos, nós somos em maior número. Então, se nós criarmos teias, redes de apoio e ajuda,
a gente ganha dos malvadinhos, tá? Isso não é ser poliana, isso é matemática. Existe muito mais gente boa do que gente má no mundo. Esta é a chance das pessoas boas se unirem para levar a humanidade a avançar um pouco mais. Nós vamos conseguir fazer isso. Então, nós vamos terminar essa década olhando para trás e dizendo assim, puxa, foi difícil aquele início de década, a gente não estava preparado para aquela pandemia, mas a gente avançou. Avançou em questões sanitárias, em questões humanitárias, em questões da medicina, de criação de novos ofícios, novos trabalhos, não necessariamente empregos, mas assim, novas formas de trabalhar, seja remoto, seja presencial, seja híbrido, não importa. Nós estamos com a faca e o queijo na mão para ter um final de década maravilhoso. E quem tem menos idade, olha, a pessoa de 20 anos me ouve falar de década e diz, meu Deus, não aguenta, é muito tempo. Mas quem tem mais de 5 décadas como eu, quando a gente olha para trás, a gente enxerga as décadas e consegue enxergar melhor e delimitar, aquela década foi assim, aquela década foi assada. Então, assim, daqui 10 anos nós vamos dizer assim, que pena que morreu gente, quebrou gente perdeu o emprego, ficou desenganado, mas que bom que a gente ajudou esse monte de gente e que bom que nós evoluímos. E naquela época, nós vamos dizer lá em 2030, naquela época, lá em 2020, a gente estava apenas na adolescência do futuro, que é o que nós estamos agora, nós estamos na adolescência do futuro. E eu não parei de produzir, tá? Eu fiquei assim, a pandemia tá... Eu sempre produzi conteúdo, tudo isso que eu tô falando para vocês, isso é segundo eu, tá? Eu gosto de dizer isso porque eu sou produtor de conteúdo, eu tenho prazer de ser produtor de conteúdo, tá? Eu gosto de parar, eu sou um pesquisador, assim, alucinado, eu gosto de pesquisar, conversar com todo mundo, eu sigo gente de todas as tribos, eu não gosto de ficar só fechado num mundinho. Tem mais um termo que eu criei. Como professor de comunicação, há muitos anos eu criei um termo que é uma palavra só, tá? É um termo todomundismo. Todomundismo é o vício que a pessoa tem de pensar que todo mundo pensa como o grupinho que a pessoa se relaciona e só fala com aquelas pessoas que pensam igual a ela. As redes sociais estão exacerbando o todomundismo, tá? Inclusive o algoritmo está exacerbando o todomundismo. Mas assim, por favor, fuja do todomundismo. É uma dica, assim, conviva com tribos que pensem completamente diferente de você, ouça mais e fale menos, né? Não precisa fazer questão, eu preciso falar, ouça mais, leia mais do que, sei lá, vociferar coisas. Nós estamos na época de se ajudar e não de... Nós estamos na época de não ser incendiário, nós estamos na época de ser bombeiro, nós estamos na época de se ajudar. E aí, com muita reflexão, eu criei a nova pirâmide de necessidades. Olhando para a pirâmide de necessidade de Maslow, tá? Que tem lá, quem não estudou, vai lá depois no Google, tá? Pirâmide das necessidades de Maslow. São 5 degraus lá. O primeiro, necessidades fisiológicas, depois necessidade de segurança, depois de afeto, amor, autoestima. Eu até nem lembro direito qual é a ordem, tá? A autorrealização é a última. Eu criei a minha pirâmide de necessidades, com 5 níveis também. E os primeiros 2 níveis é para sobreviver. O primeiro nível é cuidar-se. A gente tem que cuidar de si. A gente tem que cuidar de quem está próximo. Eu gosto de usar um exemplo. Eu viajava muito de avião, porque eu viajava o Brasil todo. Vou voltar a viajar, mas agora estou parado, já faz 4 meses. E tem aquele texto da comissária, do comissário, dizendo, se em caso de turbulência, coloque a máscara. Não tem nada a ver com a máscara da pandemia. A máscara é aquela do avião, tá? Que eu já usei uma vez. E estou aqui. Coloque a máscara primeiro em você e depois coloque em alguém, porque se você não tiver com a máscara de oxigênio, você não vai ter condições nem físicas de ajudar quem precisa. Nós estamos na fase do cuidar-se, é o primeiro degrau da minha nova pirâmide de necessidades, que o cuidar-se tem que cuidar primeiro de mim fisicamente, psicologicamente, mentalmente, para poder ajudar quem está perto e ajudar mais gente que não está tão perto assim, mas criar esse espírito positivo de que nós verdadeiramente temos que ser solidários, um ajudando o outro. Uma vez a gente se cuidando e cuidando dos outros, tem o degrau seguinte, que ainda está no plano da sobrevivência. Esses primeiros 2 degraus estão no plano, para mim, é o plano da sobrevivência. Que depois de cuidar-se, a gente tem que adaptar-se. Eu sou um palestrante que sempre fala sobre mudança, adaptação, mudança,
E para mim, mudar não é necessariamente gostar do que está acontecendo, mudar é entender o que está acontecendo, para ver se a gente consegue aceitar. Eu não preciso gostar da mudança, mas eu tenho que entender para aceitar. E a gente só consegue se adaptar, que é o segundo degrau, vocês estão enxergando, né? Que tá a pirâmide. O primeiro degrau é cuidar-se. O segundo degrau é adaptar-se. Esses 2 degraus é para sobreviver. A gente só consegue se adaptar se a gente se cuidar. Então, se cuidar vem antes. Passados os 2 degraus, que é cuidar-se, adaptar-se, que é sobrevivência, a gente chega no terceiro degrau, que é cooperar. Porque a gente agora tem que se manter. Uma vez sobrevivendo, a gente tem que criar bases para poder se manter. E sem cooperação, a gente não vai a lugar nenhum. Tem um cérebro, frase lá do passado, que eu não sei quem falou, que diz assim, se você quer ir rápido, vá sozinho. Agora, se você quer ir longe, vá acompanhado. Tá? Então, assim, nós agora, para chegarmos mais longe e realmente avançarmos como humanidade, como seres humanos, tá? A gente vai ter que cooperar. Eu faço parte do movimento cooperativista e eu acho que procurem ver os 7 princípios do cooperativismo, coisas que são do final do século XIX, que não podem ser mais atuais, assim. Então, são coisas que são vitais, que sem cooperação, a gente não vai a lugar nenhum. Porque para se manter hoje, a gente tem que cooperar até com concorrente, até com competidor. Não os malvadinhos, os bonzinhos, porque aqueles que elevam o nível do segmento. Então, tem um termo que até eu acho muito legal, que é coopetição, que é cooperar com os competidores, os bons competidores. Então, recapitulando minha pirâmide, cuidar-se, depois adaptar-se, isso no plano da sobrevivência, e aí no plano de manter-se, né? Cooperar. Agora, sobrevivendo e conseguindo bases para se manter, está na hora de crescer. E para crescer, aí o 4º nível é criar. Criar por quê? Esse período que a gente está passando por um perrengue é o período em que a gente mais é atiçado para ter ideias. E é incrível a quantidade de ideias geniais que já surgiram na pandemia, seja de entrega, seja de plataformas para conversar. Eu ontem estava já vendo como é que eu vou palestrar naqueles ambientes virtuais tipo Second Life, quem é mais velhinho já está lembrando disso. Eu vou palestrar por aqui assim, com o meu avatar, e aí é legal, né? Eu tenho um avatar há 13 anos, né? Então depois dizem que é sorte. Claro, é sorte, a gente trabalha e pesquisa. Mas assim, a gente depois de sobreviver e se manter, ou seja, cuidar, se adaptar, se cooperar, a gente tem que começar a criar. Porque aí sim é a hora de crescer. Então, vocês estão entendendo aqui, né? Sobreviver é cuidar, se adaptar-se. Manter-se é cooperar. Agora, para crescer, a gente tem que criar. E aí, como vai indo, a gente vai evoluindo, o último degrau é a hora de dar o salto, que é voar. Tá na hora da gente começar a voar. O século XX é esse aqui, ó, tá? E o século XXI é esse aqui. O século XX não deixava o século XXI decolar. O século XX vinha com coisas antigas, você sabe com quem está falando, manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas o século XXI já está com novas regras, novas bases, novas formas de viver, diversidade, uma coisa completamente diferente, onde não é mais vertical o mundo é horizontal, a gente está em rede, mas o século XXI não conseguia, estava forçando a barra. Eu achava que a gente ia terminar essa década com o século XXI, tirando o século XX, mas ia demorar uma década inteira. O que a pandemia fez? A pandemia tirou o século XX da nossa frente. Tudo que é do século XX é muito velho, muito antiquado. E agora o século XXI começa a voar. Então, cuidar-se, adaptar-se, que isso é sobrevivência. Depois vem cooperar, que isso é para se manter. E depois criar, que é para crescer. E aí, para dar o salto, voar. Essa é a minha pirâmide de necessidades. Recapitulando, deixa eu ver quanto tempo eu tenho ainda. Deixa eu ver. Quanto tempo eu tenho ainda, pessoal? Acho que ainda tem mais uns minutos. Recapitulando, a minha palestra se chama O Futuro Mudou Bem... Ó, até as 25... às 20h55. Pode ir. Não, era 20h45 que me disseram. Então, nós vamos fazer... Eu posso abrir para o pessoal conversar? Sim, vai ter pergunta. A gente pode abrir para fazer perguntas. Você pode continuar. Quando você finalizar, a gente abre para perguntas. Legal, mas olha só... pessoal que vai fazer pergunta, façam perguntas sobre a palestra, porque às vezes a gente palestra sobre melancia e o pessoal pergunta sobre maçã.
tá? Mas agora eu quero fazer o fechamento da palestra, tá? Você se lembra que eu falei que no século XX, não faz muito tempo, tá? 20, 25 anos, a gente se diferenciava por idade, porque velho era velho, resistente à mudança, e jovem era jovem, aberto ao novo, e que eu fiz esse gesto assim, ó, tipo loft, que é o que todo mundo tem que fazer, é trocar de dimensão, é sair do século XX e vir para o século XXI, é não ficar com esse pensamento antiquado e esse pensamento, sim, que vai prevalecer do século XXI para a gente voar. Eu disse que, loftmente falando, no século XXI, hoje tem jovem, 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 velho, 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 jovem. Então, a gente não se diferencia mais por idade, a gente se diferencia por mentalidade, pois baseado na minha pirâmide de necessidades, que, recapitulando, no primeiro degrau é cuidar-se, no segundo degrau é adaptar-se, e esses 2 degraus significa sobreviver. No terceiro degrau é cooperar, que significa manter-se, criar bases para se manter, que são diferentes do que a gente vinha antes da pandemia. No quarto degrau tá na hora de crescer, né? Criar. E aí, no quinto degrau, que está na hora de dar o salto, é voar. Nós hoje, além de nos diferenciarmos por mentalidade, nós temos, e eu estou notando isso, não importa a idade, tem gente que está lidando com a pandemia de uma forma madura, e tem gente, não importa a idade, que está lidando de uma forma muito imatura. Bom, eu não vou nem falar que usar máscara, né, aqui em cima, isso para mim é a síntese do pior da humanidade. Isso para mim é a síntese do pior da humanidade. Eu prefiro ver uma pessoa sem máscara, porque isto é uma pessoa que é um sociopata que está indo contra todos nós. Agora, a pessoa que bota aqui, essa sim não merece nem um pouco do meu respeito, porque ela não entendeu que a gente tem que um cuidar do outro, um ajudar o outro. Então, essas pessoas que estão lidando de uma forma imatura com a pandemia, elas são perfeitas para explicar que, além de da gente se diferenciar por mentalidade, agora não importa a idade, a gente está também se diferenciando, e esse é o ponto central que ancora a minha pirâmide. A gente está se diferenciando por maturidade. E atenção, eu tenho pesquisado muitos pais com crianças, eu tenho 2 adolescentes, é mais fácil lidar até com uma aula online com adolescente, mas com criança eu sei que está pesada a coisa. Eu estou vendo que em alguns lugares, em alguns lares, a criança está mais madura e pronta para lidar com essa crise do que os pais. Então, muito cuidado com incendiar a casa. A gente tem que apagar incêndio. A gente está na fase de ser bombeiro. Muita maturidade nessa hora. Então, se o futuro mudou bem na minha vez, está na hora de eu me cuidar, me adaptar, cooperar, criar para poder voar. Esta é a palestra, espero que tenham gostado, espero que indiquem se gostaram para que outras pessoas assistam. Deixa eu botar aqui, o meu Facebook e o meu LinkedIn são Dado Schneider, tá? O meu Instagram é Dado_Schneider. Bota Dado_ já aparece no Instagram. No Twitter também, no TikTok também, no Snapchat também, tá? E agora eu estou aberto a perguntas. Esse aí é o Instagram, tá? Esse que está aí agora. O Instagram e o Twitter é Dado_Schneider. Deixa aí um pouquinho enquanto eu respondo, tá, pessoal? Para o pessoal me seguir. Me indica. Olha, só mais uma coisa, a gente tem que seguir gente que agrega, tá? Então, assim, se vocês gostarem desse conteúdo, me sigam e me recomendem, por favor. E agora, vocês é que mandam quantas perguntas vocês quiserem, e na hora que tiver o tempo, eu só quero fazer o agradecimento final e dizer que eu sou apaixonado pela Campus Party, eu sou embaixador da Campus Party, e eu amo a Campus Party, e eu não vejo a hora de voltar a ter Campus Party presencial, mas eu amei fazer isso aqui. Pronto para as perguntas, vamos lá. Dado, você quer que eu leia ou você quer que apareça na tela e você leia? Como você achar melhor. Não, você lê para mim. Pô, estou cansado, né? Me ajuda. Então, bora. A Luciana Oliveira do Vale, ela perguntou aqui. Professor, será que a transformação digital nesse momento em que temos muitas pessoas sem acesso à tecnologia, não estaremos ampliando a distância entre os pobres e os ricos no país? Com certeza. Infelizmente, sim.
mas não é uma boa hora para a gente olhar para o lado e ver quem está precisando de ajuda? Será que alguém não tem um notebook sobrando dentro de casa sem ter o que fazer, sem serventia? Será que não dá para botar num hard disk lá? Não dá para copiar tudo que tem dentro desse notebook e doar, assim, nem que seja temporariamente para alguém? Será que ninguém pode oferecer um pouco dos seus dados para alguém, para que essa pessoa ceder seu acesso à internet para que alguma pessoa possa ter esse acesso? Será que não está na hora da gente se unir e não fazer só... Eu moro no sul, tá? Aqui está o maior frio. Não só doar agasalhos, mas doar tempo, doar energia e doar dinheiro para que mais pessoas tenham acesso à tecnologia. Não está na hora da gente chacoalhar os nossos políticos e mostrar que, por exemplo, a pessoa que não consegue estudar porque não tem sinal de internet, não tem crédito e também não tem equipamento, será que não está na hora de ajudar? Então, no nível do cooperar, eu acho que cada vez mais nós temos que fazer. E assim, ó, não precisa esperar que uma grande ONG, ONG, faça isso. Eu acho que eu tenho que ajudar quem está próximo de mim, ou quem está próximo de quem está próximo de mim. Conhece alguém que eu possa ajudar? É assim que eu estou ajudando. Estou fazendo o máximo que eu posso. Eu quero doar minhas horas, tá? Para ajudar essas pessoas. Eu já estou doando as minhas horas, eu tenho feito muita coisa, doando a coisa mais preciosa que eu tenho, que é meu tempo, tá? Então, assim, eu acho que sim, vai ampliar a distância entre ricos e pobres se nós não entrarmos em campo e não fizermos algo. Eu acho que isso a gente tem que chamar pra gente, e a gente tem que olhar para o lado e dizer assim, onde é que tá precisando de mim aí? E doar um pouquinho das suas horas semanais, que não tira pedaço de ninguém. E agora que a gente está dentro de casa, a gente vê que a gente tem muito tempo livre, que a gente pode doar, reorganizar a agenda para, daqui em diante, ser um pouco mais solidário, um pouco mais cooperativo. Falo de coração. Essa pergunta agora aqui vem do além. Não, na verdade foi eu que estou fazendo. A gente já tem um crescimento progressivo. Está fazendo? Não. O Allan Kardec. A gente já tem então, a gente já tem um crescimento progressivo das tecnologias emergentes, né? Blockchain, inteligência artificial, enfim. Você acha que nessa pandemia esse crescimento ele vai passar de ser progressivo e vai ficar mais rápido ou não, que vai manter a linearidade do crescimento? Qual é a sua visão do que você acha, já que está nesse mercado? Vou responder essa pergunta e me perguntar outra coisa acoplada e responder também, tá? Acho que não estamos em linearidade nunca mais, tá? Além de estarmos, né, não sei se você já brincou, vocês que estão assistindo já brincaram assim, de subir escada pulando de um em um degrau, depois de 2 em 2, depois de 3 em 3. A cada década, a cada 5 anos, o nosso crescimento, o degrau do crescimento é tão maior que o degrau anterior, que a gente está vivendo um período em que está aumentando a mudança, está aumentando a velocidade da mudança e está aumentando a aceleração da velocidade da mudança. Nós estamos com o pé no acelerador. Então, assim, não tem mais linearidade e tem mais uma coisa que as pessoas não estão se dando conta. Nós estamos vivendo é uma coisa assim, uma vida meio Windows, assim, sabe? Tem vários planos abertos, a gente está lidando, nós ainda vamos ter esse computador fazendo assim, que nem Matrix, nós estamos vivendo muita coisa simultânea. Então, assim, quem não está acompanhando, se não se conscientizar que tem que aumentar a velocidade mental de acompanhar, aí mesmo que não vai acompanhar. Mas a gente tem que ajudar quem está perto, tá? Eu tenho uns amigos, assim, da minha faixa etária que estão dizendo assim, não, isso não é mais para mim. Eu digo, cara, você tem mais 40 anos de vida no mínimo. Vamos lá, e tô chacoalhando o pessoal. Por quê? Porque a velocidade aumentou. E a outra coisa que eu queria falar, que está acoplada essa sua pergunta, Alan, é o seguinte, a inteligência artificial já estava virando vilã do fim dos empregos, tá? E olha a sorte que o pessoal de inteligência artificial tem, que agora os fins dos empregos vão ser creditados à pandemia, tá? Mas essa reorganização da pandemia, para muita gente vai simbolizar um T-Bloft, que vai trocar de maneira de pensar e achar o que fazer, e também vai ser a pá de cal em muita coisa que ia ser acreditada a culpa à inteligência artificial, mas agora a culpada vai ser a pandemia. Não sei se eu fui claro, mas é muito louco isso. Sim, muito, muito bem colocado. Aí tem muita gente aqui falando, Dado, muita pessoa dizendo grande abraço, tipo, concordando. É um tema que é muito emergente, tipo, a galera tá super adorando aqui.
O Daniel também mandou uma pergunta aqui, vou jogar na tela e ler para você. Dado, você acredita que a nossa sociedade brasileira pode aprender e melhorar a civilidade após essa pandemia? Sim e não. Como nós somos um paradoxo permanente, o Brasil é um paradoxo, né? Eu acho que naquele momento que eu falei assim, quem é de bom coração, eu acho que se para um pouquinho para refletir numa pandemia, fica uma pessoa melhor, tá? Mais solidária, mais cooperativa. Acho que essa chance a gente tem a faca e o queijo na mão para melhorar como sociedade. Mas aí a gente olha para o lado e vê tanta gente sem vergonha. Como é que o cara faz superfaturamento em compra de respirador, velho, em plena pandemia? Então, assim, quando a gente vê essas aberrações, a gente diz assim, pô, parece que o mundo não tem solução, que o Brasil não tem solução. Tem sim. O que a gente tem é que nós, as pessoas boas, nós somos maioria. E a gente tem que cada vez se unir mais. E eu acho que nós vamos sim melhorar esse Brasil. Eu tenho muita fé nessa geração que nasceu nesse século. Quem me conhece sabe que eu falo muito disso. Eu vou estar sempre ajudando a geração que nasceu nesse século, porque assim, a minha geração quis mudar o mundo e não conseguiu, tá? Mas a nova geração, na Campus Party a gente vê isso, tem tantos exemplos para melhorar o mundo. Não é mudar o mundo, é melhorar a doação de sangue de uma cidade do interior, de algum estado do Brasil. É melhorar alguma coisa, que eu acho que o somatório das pequenas ações para melhorar o mundo, que muito em grande parte vem da geração nascida nesse século, acho que a gente consegue, no somatório das pequenas ações para melhorar o mundo, a gente vai conseguir mudar o mundo. Showzíssimo. E complementando essa pergunta sobre mudar o mundo, tem uma frase até que um pensador, não vou lembrar agora, que diz que é dos pequenos vilarejos, das pessoas que mais são, tipo assim, que tipo assim, sofrem mais preconceito é que vem as melhores ideias para crescer. E nisso, a Jéssica... Só complementando, esse período é um período que depois, lá na frente, lá, sei lá, quando a gente tiver daqui 10 anos, a gente vai olhar e vai dizer assim, meu Deus, tal coisa foi criada durante a pandemia, tal serviço foi inventado logo depois da pandemia, tal salto quântico, intergaláctico, de qualquer coisa, pode ser de medicina, pode ser de alimentos, foi durante a pandemia, porque assim é com as guerras, né? Assim foi na disputa lá entre União Soviética e Estados Unidos na corrida espacial. São esses momentos em que a humanidade é desafiada, que tem grandes ideias. Por isso que eu botei no último degrau da minha pirâmide, voar. E atenção, nas minhas redes sociais, inclusive esse aqui é o Insta e o Twitter, tá? Eu vou botar a pirâmide dali, tá? E no LinkedIn tem o meu artigo, tá? No LinkedIn é Dado Schneider. O artigo A Nova Pirâmide das Necessidades. Ajudem a espalhar, porque isso é legal a gente tratar de uma forma positiva algo que está nos fazendo mal agora, mas que depois a gente vai se ajudando a viver um mundo melhor. Ainda temos espacinho aqui para umas duas perguntas. O Pedro Henrique falou, boa noite, professor. Esse bloqueio feito pelo século XX não seria algo natural? Acho que o próprio século passado sofreu com isso, mas concordo que poderíamos nos desprender um pouco mais rápido. Sim, é que o século XIX também, assim, ó, vou botar aqui, ó, o século XIX também não deixava o século XX decolar, mas o século XX, depois da Primeira Guerra Mundial, ele começou definitivamente. Então, se a gente considerar que o século XX começou na década de 20 dele, nosso século XXI, de verdade, está começando agora. Tá? O que a gente fez nessas primeiras 2 décadas foi estágio. Tá? A gente foi estagiário do século XXI, agora nós vamos ser profissional, porque agora, verdadeiramente, o século XX já não faz mais sentido para a gente em um monte de coisas, de comportamento, de diversidade, a desigualdade de renda. Pessoal, não dá mais para entrar, por exemplo, eu não vou entrar na questão político-partidária, mas, por exemplo, eu quero ver o que as pessoas vão dizer nessas eleições, que é para a coisa mais importante que é a cidade. Para presidente não é tão importante, nem governador, como é importante para a cidade, tá? É ali que a gente vive, é na cidade. As pessoas que não lidarem com desigualdade e com esgoto, saneamento básico, eu não vou nem prestar atenção, porque nós estamos ainda no Brasil com 48% de saneamento.
sem acesso à população, a 48% da população. Metade dos brasileiros, mais de 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto. Então, sabe, é uma coisa assim, tão século XX, demorar para resolver o problema da água, da desigualdade social. Os nossos níveis de desigualdade estão chegando num ponto que não dá mais. Esse papo não é nem de esquerda, nem de direita, muito antes, pelo contrário, não dá mais para viver com os problemas do século XX. Chega, o século XXI vai começar e nós vamos resolver um a um desses problemas. Nós vamos ter um mundo melhor, com certeza. E pegando o gap da sua resposta, a Viviane Rolo aqui já manda: Dado, você acredita que a evolução seria sempre para melhor? Olha, evolução já está na palavra, né? Eu tenho um livro bem interessante que eu sugiro todo mundo ler, que eu digo que foi o melhor livro que eu li neste século. Pessoal, eu sou velho, tá? Eu li livros maravilhosos no século passado, mas tem um livro que eu li neste século que eu chamo do melhor livro que eu li até agora, nesses 20 anos do século XXI, que é o livro Sapiens, tá? O nome do autor é Harari com H, um H aspirado Harari, tá? Yuval Harari. Bota Sapiens no Google, já aparece. No Sapiens, eu já era um otimista, eu fiquei mais otimista ainda, porque assim, o ser humano sempre teve uma capacidade de adaptação absurda para lidar com problemas e evoluir, tá? E se a gente parar para olhar a rapidez com que a humanidade está se adaptando, e atenção, não está errado falar se reinventar ou se recriar. Eu só gosto de dizer que nós não estamos num momento de reinvenção. Nós estamos num momento de adaptação. A humanidade, o ser humano, está dando um grande exemplo de como ele é rápido a se adaptar a um novo momento. Nós estamos todos aqui, e aí, para usar esse exemplo, quer ver? Eu dava palestra presencial. Eu não me reinventei e estou palestrando aqui para vocês numa reinvenção pessoal. Não, eu me adaptei. Seria reinvenção se eu parasse de dar palestras e tratasse de fazer uma corretora online de seguros ou uma empresa de entregas. Tá? Eu me adaptei ao meio online, então eu não me reinventei. E eu acho que a nossa evolução é irreversível, nós estamos sempre andando para frente, por incrível que pareça, nós estamos num momento em que nunca houve tão pouca guerra na história da humanidade, nunca houve tão pouco pobre na história da humanidade, nunca houve tão pouca gente passando fome na história da humanidade. Veja como nós estamos evoluindo, só que a gente olha e as nossas mazelas são horríveis. A única coisa que me preocupa é o nível de desigualdade, que isso nós vamos ter que atacar. E aí, aqui vem uma aposta, tá? A renda universal global, ou seja, aquele pequeno valor que todo ser humano precisa para ter a sua subsistência digna no final dessa década de 20, é uma aposta minha. Todo ser humano vai ter, e isso vai ser um acordo das grandes potências, de todo mundo, tá? Finalmente a ONU vai fazer alguma coisa, tá? Nós vamos terminar a década com um valor mensal para todos os seres humanos. Anota o que eu estou falando, depois vamos chamar de mãe de Ná. Mas isto vai ser evolução, sim. Nós vamos chegar a essa conclusão que não dá mais para viver nessa desigualdade. Simples assim. Então é isso, essas foram as perguntas, Dado. Muito obrigado. Vou deixar agora para você se despedir e já entramos já com a palestra do Rodrigo Pokémon BR. Eu vou me despedir dizendo que foi um grande prazer, uma honra, tá? Eu sou embaixador da Campus Party, eu amo isso aqui, tá? Eu beijo essa bandeira. Muito obrigado por terem me assistido, terem me dado esse tempo de vocês. E se vocês gostaram, vão agora lá nas minhas redes sociais, eu vou postar a pirâmide de necessidades e espalhem para todo mundo que a gente tem que assistir gente bacana, que produz, que quer o bem de todo mundo, e não gente que fica só dando tiro em qualquer ideia, em qualquer pessoa que está fazendo alguma coisa boa. Um beijo para todo mundo e até a próxima Campus. Valeu!